queria que você explicasse um pouco mais por que é mais correto falarmos cristianismos do que um cristianismo apenas como se fosse algo padrão, né? Como se fosse algo seguido em todo lugar que tivesse uma comunidade cristã daquela época. Olha, eu queria pedir licença para citar, né, um dos grandes nomes na área do cristianismo antigo, né, que é o professor né, John Crossan, que eu Sim. também tive a alegria de entrevistá-lo. Uhum. Né? Eu tenho os audiências de querer entrevistá-lo presencialmente, né? Vamos ver se eu consigo. Até queria fazer uma vaquinha para ver se eu conseguiria ir nos Estados Unidos para entrevistar o professor. É Mas justo. porque ele é uma figura fantástica, né? Muito simpático, gosto muito dele, né? Uhum. E, enfim, mas queria entrevistá-lo pessoalmente. Ele, no livro Jesus, né? O Jesus histórico, ele diz o seguinte: Jesus nunca pensou um movimento de papagaios, mas um movimento de pessoas. Isso é Uhum. fantástico, É. porque o papagaio, a gente sabe que o papagaio ele é capaz de reproduzir, mas ele não tem a capacidade criativa. Por isso que o papagaio ele não desenvolve linguagem, né? É algo limitado, é diferente de nós seres humanos. Nós seres humanos usamos a linguagem de forma criativa. Então, o cristianismo é uma experiência que é vivida, é experimentada. Então, a forma como o cristianismo me atravessa é diferente que atravessa o Jansen, é diferente que atravessa a Emily, que eu aproveito para dar uma boa noite, a Eduarda, né? Fico feliz de estar vendo aqui, o Ricardo, o Jefferson. Então, atravessa de formas diferentes. Isso significa dizer que se atravessa de formas diferentes, cada um tem uma experiência cristã. Então, não há uma fórmula. Né? Jesus, em nenhum momento, falou assim: Ô, Jansen, por favor, senta aí, pega a caneta e papel. Eu vou te dizer agora quem vai me seguir verdadeiramente, como é viver as ideias que eu estou trazendo aqui, o que eu estou propondo. E se não seguir, lamento informar, herege, né? Já começa pelo nome. Então, tchau aí. Não tem isso, sabe? Não há uma frase, não há uma linha. E há um outro movimento que eu acho que é importante, né? E eu acho assim saudável estar num canal de teologia, porque você é um cara diferenciado, porque você sabe que não dá para fazer teologia sem dialogar com as outras áreas. Claro. Então, eu preciso entender que religião é cultura. Se a religião é cultura, ela é fruto, então, de uma transformação, de uma interação constante. Uhum. Isso, só por isso, isso já é o suficiente para a gente entender que as experiências religiosas elas são sempre plurais. Logo, não existe cristianismo, existem cristianismos. Quem quer singularizar, dizer que é um cristianismo, é uma autoproclamada ortodoxia, que quer rotular, quer classificar o outro como errado, como É. herege, como desqualificado. E isso, gente, é as origens da intolerância. Eu costumo dizer muito isso lá no canal. Quanto mais cristianismo você pensar, mais trilhando o caminho da intolerância você estará. Quanto mais cristianismos você pensar, mais o caminho da pluralidade, do respeito, da diversidade, da democracia você estará. Né? Então, é a ciência, nesse sentido, a serviço, a ciência histórica, a serviço da democracia, né? Porque assim o retorno que a gente dá enquanto cientista, enquanto pesquisador, é isso, promover então um debate respeitoso. E por isso que então é anacrônico, né? É contra a corrente do ponto de vista histórico você falar em cristianismo. E aí você pegando exemplos como a própria Dura Europos, isso já por si só resolve as suas dúvidas. Por isso também a importância da arqueologia.
porque a materialidade mostra um ambiente sempre plural. Por exemplo, no Europos tem uma rua, que é onde fica a igreja, o termo em inglês é Wall Street, né? Porque eu acompanhei o que os arqueólogos que fizeram as campanhas, as escavações do Europos estão usando o termo em inglês, né? Mas seria a Rua da Parede. Na Rua da Parede, eu tenho uma rua, né, que tem a igreja, eu tenho a sinagoga, eu tenho um mitreu, eu tenho um templo dedicado aos euskírios, todos ali convivendo de forma, né, pacífica. Então, isso é até um detalhe interessante para a gente também pensar essa ideia da diversidade, né, do respeito, diálogo interreligioso. Simultaneamente, esse mesmo ambiente, quando você olha a materialidade, você olha a arquitetura, você olha os afrescos, as pinturas, você percebe uma certa dependência. Então, os cristãos formaram a sua identidade religiosa, né, os seus referenciais, inclusive teológicos, né, a partir do diálogo com o outro. Então, não tem como entender o cristianismo sem olhar o de fora. Esse negócio de dizer que é do diabo, esse negócio de dizer que está errado, olha, é você se distanciar, é você desviar a sua lupa do fenômeno que está acontecendo. E todos os sítios que nós temos hoje já escavados com remanescentes cristãos vão apontar a mesma coisa, né? Ou seja, a identidade cristã sendo construída a partir desses referenciais. Ah, Juliana, então o cristianismo é uma cópia? Lamento informar, se for assim, eu vou dizer que todo mundo é cópia, porque está todo mundo construindo a sua identidade a partir do outro. E, de fato, nós, seres humanos, construímos as nossas identidades a partir da relação com o outro, né? Por exemplo, a gente tem uma autora muito boa, que ela é nigeriana, que ela fala que quando ela só passou a se identificar como africana, quando ela foi para os Estados Unidos, porque todo mundo a classificar como africana, né? Então, ela disse que ali ela construiu a identidade dela africana. Isso é muito bacana. Então, a interação com o outro fez ela se identificar dessa forma, mas o que ela define como africana é a partir dela. Então, ou seja, de dentro para fora, mas sempre nesse contato, sempre nesses cruzamentos, nesses diálogos. Por isso que você também vai encontrar essas variantes, né? Por exemplo, lá em Dura Europos, a gente tem um alto quantitativo de iconografias femininas. Né? Agora, se você vai para, por exemplo, o Meguido, né, que não é uma igreja, ela ficou conhecida como igreja de Meguido, mas não é toda a estrutura, é só um quarto, um hall, na verdade. Né? Ali você já tem, né, não só nomes femininos, mas você tem a primeira identificação, de fato, né, o Deus Jesus Cristo. Né? Então, Cristo ali tem um outro sentido, né, não só de ungido, um Messias, propriamente dito. Já ganha uma outra conotação. Então, é a materialidade te informando. É porque a gente faz o esforço de ler o texto, do texto para a materialidade, que aí é um grande problema. É como se a arqueologia precisasse provar o texto. E a proposta, quando você faz esse olhar transdisciplinar, é de você enxergar a materialidade no texto. Ou seja, é o oposto, é o caminho contrário. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.